Olá, pessoal! Chegamos a mais um cafezinho cultural. Hoje a gente vai estar trazendo um filme incrível, Milagre na Cela 7. Tem no Netflix e a minha parceira já chegou. Aqui. Olá, boa noite, Ah, Mari. tudo bom, querida? Tudo ótimo. Laura, explode coração esse filme, hein? É, Na Cela 7. ele é um filme maravilhoso, né? Com um enredo muito forte, uma trama muito forte, Sim, com emoções assim que nos pegam para refletir. Mas eu acho que a intenção de ver e assistir, claro que tem públicos que não são muito adeptos a esse tipo de filme, mas eu acho que isso nos traz os filmes mais densos, os filmes mais fortes, eles também nos geram reflexões, né? Eles nos muito. permitem refletir muito mais sobre a trama que eles acabam trabalhando no filme, né? Então é um filme maravilhoso, assim, um filme realmente muito É. bom. Eu vou te perguntar assim, ó. O filme, a trama, vamos só situar, né, a nossa audiência, porque esse filme, essa nossa live fica, né? E, e aí as pessoas vão entender que se trata da trama de uma pessoa com deficiência mental, né? E que tem uma filha, né? E uma relação de muito carinho com essa criança, de muito cuidado com essa criança, né? E ele é injustamente acusado de um crime. Então, a partir disso, existem vários desdobramentos, né? Isso. É. A questão da deficiência intelectual dele e da relação que o filme retrata de muito carinho entre os dois já nos remete a questionamentos bioéticos, né? Então agora eu passo a bola para ti porque estou sabendo que tu teria algumas observações a respeito. Na verdade, o filme todo, a trama se dá entre os três principais personagens, que é o protagonista, que é o Memo, que é este pai, que tem essa Uhum. deficiência intelectual, a sua filha, Ova, e a sua avó, que na verdade então é a bisavó da menina, Fátima, né? Então Uhum. esses são os três personagens principais. E a verdade, a trama toda se dá justamente como tu comentaste. Ele foi acusado injustamente, né? De um crime que ele não cometeu, com uma pena de execução, né? Uhum. Com a pena de morte. Na Turquia, né? A história se dá na Turquia, na década de 80, mais ou menos, né? E é um filme de 2019, né? E bombou no Netflix, né? E Diz que, bombou, bombou. diz que foi assim, Foi, uma coisa que eles não esperavam e estava em primeiro lugar lá nas paradas. exatamente. Ele ingressou assim, na verdade, esse filme, ele foi uma regravação de uma mesma história que já se deu em Sim. 2013, né? E aí eles regravaram, mudou um pouco o final do filme. Trouxe um tom um pouco mais dramático para esse filme e realmente, assim, não se esperava a audiência que foi, né? Foi um filme Não, realmente de impressionante. sucesso Porque, total. porque toca as pessoas tanto pelo tema de que ele consegue prover a filha, a gente vai detalhar isso aí, mas ele consegue prover essa filha, que a gente não sabe bem se é filha, se não é, mas para todos os efeitos é, né? De cuidado e um cuidado muito fraterno, muito.
assim, com aquela doçura, com aquela assim, ingenuidade, né? Com aquela pureza, era essa palavra que eu estava procurando. Isso. Com a pureza, né? E também porque fala de temas como injustiça, né? De perdas, que a gente está vivendo também meio que nessa atmosfera, né? É. Mais do que nunca. É. E para começar a trabalhar assim, algumas questões da bioética, né, que o filme eu acho que traz Sim, algumas reflexões, eu acho que o muito. principal que a gente tem para trabalhar nesse filme é a questão da autonomia, né? Sim. Então, esse protagonista, ele é uma pessoa com uma deficiência intelectual, que na verdade no filme nós não sabemos qual é, um papel muito bem interpretado, um Maravilhoso. excelente ator, Excelente. fantástico. Ele, na verdade, a única informação que nos vem é que a avó dele comenta com a bisneta, com a filha dele, de que ele tem um desenvolvimento intelectual de uma idade média entre 5 a 6 anos. Uhum. Então ele teria a idade mental da filha, da própria filha, né? Sim, um E retardo nesse, mental. e nesse momento, a filha pergunta para a avó, para a bisavó, ela está questionando sobre a questão de que por que as pessoas falam que o pai dela tem problema, ou por que o pai dela ele é diferente que os outros. E a bisavó responde, e esse eu acho que é uma das falas mais importantes do filme, assim, é justamente nesse sentido. Ela fala, não, ele não tem nada a menos que os outros. Ele tem a mais, né? Porque ele tem muito mais pureza, ele tem muito mais amor, ele tem uma ingenuidade, ele tem uma forma verdadeira de ser que muito a gente encontra nas crianças, né? Uhum. Aquela pureza de falar o que pensa, de agir de uma forma pura, inocente, e que ele carrega isso com ele. Então ele tem muito, na fala dela, e realmente é, ele tem Uhum. muito a mais que os outros e não a Sim. menos, né? É, é. E nesse aspecto, a gente trabalha com a questão da própria autonomia, né? Porque uma pessoa que, via de regra, tu tem uma certa deficiência intelectual, mas tu percebes que ele exerce em absoluto a paternidade. Ele assumiu Uhum. todas as responsabilidades da filha. Ele é quem organiza a rotina da menina e leva e busca da escola e é o quem a acompanha durante todo o dia, quem a Uhum. cuida à noite para colocar na cama, cuida do café da manhã, essas coisas. Ele é quem toma todas as atribuições para ele Isso, de uma forma e de uma forma extremamente responsável, né? isso. E só fazendo um adendo, assim, a gente, quando está falando em autonomia aqui, a gente está falando dessa capacidade decisória, né? Dessa capacidade de decisão, assim, de uma decisão esclarecida. Então, ele consegue fazer uma série de coisas de uma forma adequada, embora outras ele não consiga, vamos dizer, né? Isso. Então a gente está falando, vou te deixar completar. Então, eu acho que a gente também tem, a gente pode falar um pouquinho que nós temos mais de uma autonomia, né? A gente trabalha com a que a gente pode ter uma autonomia física, a gente tem uma Uhum, autonomia intelectual, nós temos uma autonomia financeira, nós temos também uma autonomia emocional, digamos assim, né? Então, assim, sim. nós trabalhamos e uma autonomia como um todo, que seria o conjunto, né? Mas Uhum, a gente pode dividir como se fossem subclasses, assim. é. Então, e justamente isso a gente consegue perceber que essa compreensão de que as pessoas elas podem ter níveis diferentes de autonomia na sua vida, justamente é uma compreensão que entrou para dentro da própria análise assim da legislação brasileira com a modificação que houve no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Né? Uhum, O que acontece? Nós tínhamos antes as incapacidades,
a incapacidade absoluta e a incapacidade relativa por motivos de doenças ou outras circunstâncias que as tornavam incapaz, né, a partir dos 18 anos. Só que agora, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, não existe mais a incapacidade absoluta. Todos têm um certo nível de capacidade, e isso significa um certo nível de autonomia. E essa é Exatamente. a grande mudança da lei do Estatuto, que vem justamente nesse sentido. A gente tem que garantir aquilo que a pessoa é legítimo e capaz de fazer, que ele vá fazer. Ele vai ter a sua autonomia dentro das suas possibilidades, entendeu? E esse filme é justamente isso, né? Esse rapaz com uma deficiência intelectual bem considerável, mas que assumiu o seu aspecto da parentalidade, né? O exercício de ser pai de uma forma absoluta, tá? Absoluta. E é interessante porque quando tu fala a respeito da autonomia parcial, né? Então, como tu bem falaste, existem várias autonomias, né? A autonomia do direito, da bioética, ela se refere mais à capacidade de tomar uma decisão, né? Que é a autonomia formal, vamos dizer assim, né? E tem essa outra autonomia também que a gente está colocando aqui, que é as pessoas, elas estão sendo vistas, essas categorizações com mais flexibilidade e até a questão de quem é o vulnerável, né? Quando antes, assim, quem é o vulnerável, né? Hoje em dia tem uma ideia, assim, que todo mundo tem um certo grau de vulnerabilidade, né? Sem dúvida. E eu fico muito feliz, assim, que do ponto de vista formal, isso esteja acontecendo, porque na prática isso é assim, né? Todos nós temos algum tipo de vulnerabilidade e temos áreas mais autônomas e menos autônomas, né? Isso. Então, em relação ao filme, assim, Laura, vou te dizer, é bom a gente avisar que é um drama, né? É um drama, é um filme, assim, eu brinco, assim, ó, esse tipo de filme eu levo meu lençol, não é nem meu lencinho, é meu lençol, né? E ele é interpretado, assim, como tu bem dissesse, assim, de uma forma maravilhosa. Esse ator, eu até anotei o nome dele, é quase impronunciável. É Aras Linemli, tá? Mas eu faço questão de dizer o nome dele porque ele é assim, ele tem uma cena que ele faz um choro, que é um choro visceral, assim, que é impressionante aquelas cenas, assim, eu acho que eles estavam num estúdio, enfim, ficou um silêncio e era só aquele choro dele. Eu acho assim que não foi um momento de atuação do ponto de vista, assim, ele incorporou uma dor, né? E foi assim, então, quer dizer, é um filme dramático, tem toda uma carga dramática, mas ele, linkando com o que tu estava dizendo, nos faz refletir sobre a questão das injustiças também, né? No início do filme, assim, é muito dramático ali, até por ele ser uma pessoa que tem uma vulnerabilidade mais visível, né? Que é a deficiência intelectual dele. E ele é tido como um assassino, então ele sofre coisas assim, né? Agressões. Agressões. E, e, e eu só queria dizer assim, um outro ponto, que eu acho que ele oferece assim, essa percepção de como às vezes uma pessoa dentro de um sistema perverso, mas uma pessoa que se mantém íntegra e com um certo nível de pureza, né? Como reverte esse sistema perverso, assim. Isso foi uma das coisas do filme que me iluminou.
Porque na verdade ele acaba indo, ele é preso, vai para uma penitenciária onde ele fica numa cela com outros detentos, né? Outros colegas de cela. E nesse Aham, início, quando ele ingressa, os colegas ficam sabendo, né, que na verdade o consideravam como um assassino de uma criança. E aí então eles acabam assim, indo contra ele com uma maldade, né? E com uma agressividade extrema, assim. E vai passando aquele período em que ele vai permanecendo na cela e eles vão observando que as próprias atitudes dele, do protagonista, assim, sim. a Que não própria podia ser forma, ele o culpado. não poderia ser ele. Ele tinha um amor ao próximo, né? Ele tinha um amor aos animais, ele tinha um cuidado, ele tinha uma, uma forma tão verdadeira de ser, tão inocente Exatamente. de ser, né? Uma conduta tão inocente que ele, na verdade, não poderia ser o culpado daquele crime, né? Então, Uhum. eles vão mudando assim as suas percepções sobre ele e ele vai cativando por diversas razões, ele vai cativando todos aqueles colegas de cela e que depois eles, inclusive, se modificam completamente, né? Modificam É, internamente é, completamente. Né? é, é. E tem um momento no filme, porque no começo, eu acho que o filme tem uma hora assim que ele muda de zona, né? Ele vem traçando aquela. Então, quando ele chega na prisão, é aquela caricatura dos maus, né? Eles são os maus. E daí, daqui a pouco, o filme entra numa parte assim que traz um pouco da complexidade, né? Daquelas pessoas que estavam ali. Quando a menina, né? Atenção, spoiler, né? Quando a menina vai ali, a filha do Memo vai Meu, né, vai na cela, é tanta inocência, tanto afeto assim íntegro que eles presenciam, que eles vão se tornando personagens mais complexos ali também, né? Com ambiguidades, e aí a criança interagindo com eles, assim, eles se isso. permitem ficar mais doces, né? Mais é muito lindo esse E o filme. próprio relacionamento que eles conseguem presenciar do pai com a filha faz Uhum. com que eles reflitam as suas próprias perspectivas como pai, né? É, E isso, no desenrolar da trama, inclusive, faz com que eles tomem atitudes, e aqui a gente não vai falar para não. claro, Quem ainda não assistiu poder ver, porque é justamente o que vai inclinando para o final do filme, mas isso. eles tomam certas decisões que justamente é com base nisso, de que quem dentro deles ali era tão pai, né, com um amor tão intenso, com um cuidado tão externado como ele, né? É, E então eles acabam assim se encantando não só com aquela pureza da menina e aquela ingenuidade da menina que ingressa na cela e toca a cada um deles, é, como na própria relação ali de pai e filha, que faz com que eles reflitam as suas relações parentais, né? Que isso. um dos personagens, pelo menos, ele deixa muito claro isso e depois ele acaba resgatando Uhum. um exercício de uma paternidade que ele tinha abandonado, que para ele não tinha importância, né? Então É, ele resgata isso a partir do momento de que ele convive e ele vê aquele amor daquele pai com aquela filha, que é justamente com o Memo e a sua filha Ova, né? exatamente. E esse vínculo, a qualidade, a verdade desse vínculo é o que literalmente salva a vida dele, né? Porque inspira tanto que ações são cometidas, né? Em função assim dessa inspiração que é esse vínculo.
Então eu acho assim que foi um filme assim, realmente fica a dica. Quero saber se o pessoal que está nos assistindo, eu quero dar um beijo na Adriana e no meu querido amigo lá do o Kiko Ordoc, que também está assistindo. A Que, Roseli, querida a também. Roseli, O a Rafael. Veridiana. Então, assim, se vocês viram, se vocês pretendem ver, qualquer coisa comentem com a gente. Por isso que a gente cuida assim para não dar muitos spoilers, né? Para a gente não Às estragar vezes é difícil, surpresas. né? Às Às vezes vezes é é difícil. difícil, porque a Dá gente precisa vontade. justificar o argumento, né? Que a É, gente está. justamente, justamente. É. É, Mas é um filme realmente assim, encantador, é um filme que extremamente denso, né? denso, é. Muito denso, mas que nos traz reflexões assim da humanidade, eu acho, né? Acredito assim que a gente pode refletir sobre a própria as questões assim da humanidade, da É. empatia, né, com o E outro. esse filme, para mim, assim, eu achei assim muito interessante, Laura, e eu gostei muito assim de tu ter trazido a ideia desse filme, porque ele toca nessa questão assim que eu acho que é tão cara para nós, né? Que é a gente compreender assim, né? Como o sistema, às vezes a gente pode ter um sistema que ali na questão prisional ali, um sistema completamente assim viciado, corroído de relações, né? E se a gente bota uma outra peça num sistema, uma peça íntegra, as outras bolinhas têm que se reacomodar. Elas vão ter uma reação a isso, né? Nem sempre é a reação que a gente quer. Por exemplo, o pai da menina falecida, né, no filme, ele acaba tendo. Depois eu fiquei pensando assim, ó, ele também tá vendo que a filha foi morta, não sabe quem foi, mas quer apenas ter o senso de justiça, né? Isso. Ó, a Adriana está dizendo que viu o trailer. Não consigo ver esses filmes de violência emocional. Ah, tá. Por ela a gente pode contar todo o filme. Querida, tá bom. Adriana, eu sabe que eu digo que é forte o filme, porque tem pessoas, às vezes, que ou é uma semana que tu não tá querendo ver um filme mais, né, Mais denso, pesado. porque tá precisando ficar um pouco mais leve, enfim. Então é isso aí. Esse filme ele é um soco no estômago, né? Porque é uma pessoa vulnerável sofrendo injustiça, então aquilo mexe com todo esse nosso senso de justiça. E esse pai também, né? Ele querida, um beijão para ti, Adriana. E esse pai ele queria fazer uma justiça, na verdade, assim, criada, né? Porque tu não Ele, pode na culpar o verdade, acaso, ele né? queria a pretensão dele, acho que era uma vingança, né? Não era uma justiça. Acho que era É. uma vingança, porque depois ele no início, ele realmente considerava ele como assassino da sua filha, né? Mas Uhum, depois ele soube que não era, né? Porque é uhum, encontrada uma testemunha que tinha visto o que tinha acontecido e eles ficam sabendo que o rapaz que estava sendo acusado, que inclusive tinha tido uma sentença de morte, não era a pessoa que tinha matado a filha dele. Mas mesmo sim. assim, ele segue muito firme na sua pretensão, né? E no meio disso tudo a gente vê um grande jogo de poder, É, né? Que tem, porque era o comando militar e todo um jogo de poder em cima de decisões, né? E as articulações todas políticas envolvidas. Então, ele levou até o fim, independente de já ter consciência de que ele, aquele rapaz, não era o assassino da sua filha, é. ele levou a vingança pela morte, ele queria vingar a morte da filha, né? E queria que E alguém aquele morresse personagem, como a sua filha morreu, né? exatamente, ele passa bem ele é um personagem que passa bem aquela ideia de um sistema corrupto, né? Sim, De uma pessoa que exerce aquela ética do poder, assim,
É um personagem, assim, bem odioso, assim, né? É, é, Mas o grande lance é isso, assim, esse é, filme, ele fica aqui na nossa recomendação, né? Porque, sabendo que é um drama, né, então, né, quando se quiser assistir um drama e fazer reflexões interessantes, esse é um filme, assim, que realmente traz isso. A potência que tem a verdade quando ela se impõe. Então, essa verdade dele ser inocente foi uma coisa que se impôs, né? é, Porque não tinha como achar que aquele homem que brincava com gafanhoto era culpado de matar uma criança, né? Que, é. que, que brincava assim, e com toda a atenção, né? Tu bem comentasse isso em algum momento, né? Que as pombas também, né? O carinho dele. Porque ele tinha um comportamento com os animais e com as pessoas, um comportamento de muito amor, de muito É, cuidado, né? Ele tinha umas certas pombas ali na penitenciária que elas eram presas e, assim, maltratadas, estavam ali. E ele, quando chegou, ele já queria cuidar, ele queria a liberdade, ele depois vai desenrolando a trama. Ele enfeita a casinha das pombas, ele cuida, ele senta do lado, ele conversa, né? é, Tinha as próprias ovelhas que ele cuidava, que elas tinham nomes, tinham as nomes, e ele ovelhas. começa a expor tudo isso, e eu acho que as pessoas que estavam agredindo ele ali na cela, etc., antes de perceberem, né, dessa verdade se impor, assim, dele não ser uma pessoa capaz de matar alguém, eles começam a se sentir assim, eles ficam mal com eles, né? Um pouco, assim, eles começam a se questionar, porque assim, eles fizeram, foram com muita, né? Deram uma dose de suspeita para ele que ele não fazia nenhum sentido, né? É. E, Inicialmente eles começaram a perceber esses comportamentos, onde não ligava uma conduta de um assassino, uhum. principalmente um assassino em relação a uma criança, né? Pois é, uma coisa Com uma séria. conduta de uma pessoa que é extremamente amorosa, cuidadosa, gentil, cuidando do próximo, e ele junto com os próprios companheiros de cela tentando ajudar e agradar, né? Sempre. Então, assim, aquilo não estava fechando. E ao final, vai desenrolar, eles acabam realmente tendo a certeza de que ele é inocente. E bem como tu comentaste, a grande questão sistêmica, né, desse filme É, é fantástico, assim. Esse, é, toda, né, de toda a interferência que a tem essa peça. interferência. É, É, e isso sabe que eu vou trazer uma reflexão assim aqui final, assim que nós já estamos quase no final da nossa live, mas assim a gente perceber isso, né? Que dentro da lógica sistêmica, assim, a gente precisa ser necessário para o ambiente, né? A gente precisa ser necessário. Quando a gente é necessário para o ambiente, essa espécie, vamos dizer assim, ela vai vingar, né? Então, quando a gente pensa nesse sistema pequenininho ali do filme da penitenciária, como alguma coisa de integridade, de pureza, de inocência, que significa assim, acreditar também assim, no amor e no banal como algo relevante, né? Uh, tem, se fez necessário nesse ambiente, né? E é, como se faz necessário nas nossas vidas, né? Porque a gente precisa assim tantas vezes assim vestir uma armadura que a gente se esquece que tem pele, né? E eu acho que ali eles se lembraram que tinham pele e gostaram assim dessa sem dúvida. sensação. É aquele fator que vem, que no início desacomoda, né? Isso, Ele desacomoda para uma percepção, mas para depois reacomodar, né? De toda uma de uma outra transformação, forma. porque todos eles se transformaram, né? Todos É, aqueles integrantes e não só eles, o diretor da penitenciária e o próprio um dos
que era do Exército, que faziam, né, havia uma comunicação com a penitenciária também. Eles se transformaram no decorrer com essa peça que veio justamente com todos esses sentimentos, né, É, é, genuínos e verdadeiros, e muitas é. vezes que ficam, né, atrás dessas cortinas, assim, que Isso. são... É que eu acho o que o memo provoca é aquela reação assim de pode baixar a guarda, né? Pode confiar. Eu sou inofensivo, né? E então eu acho que foi isso, eles baixaram a guarda e se engajaram em movimentos de fazer justiça por ele, né? De conseguir. É muito bonito e é dramático, é de chorar, é um filme mais denso. Até a gente estava conversando, né, Laura? No próximo cafezinho nós vamos trazer um light, Um tá? pouco Porque mais já light, foi. né? Viu, Adriana? Não, é light o próximo. Deixa que eu vou te dizer. Então, pessoal, muito obrigada. Alguma consideração a mais, Laurinha? Não sei. Ó, pelo visto, minha mãe era uma gota de amor no meio de uma. É verdade, Adriana, Exatamente. É. perfeito, isso A aí. Adriana é super sensível. Ela pega as coisas assim no ar. É isso aí. Isso Ele aí. era e daí a gente vê que essa gota de amor, ela reverberou com uma força, até talvez porque ela tivesse, assim, eles estivessem lá, né, num ambiente tão árido, sentindo muita falta de se lembrar que existia um mundo mais É, inocente, né? realmente foi uma gota de amor que tocou a cada um e que eles conseguiram absorver e se transformar, né? É. A cada um deles dentro das suas circunstâncias, eles se transformaram, né? Exatamente. E essas coisas, assim, claro que ali no filme, é uma ficção, tá caricato, mas, assim, em certo sentido, né? Porque é uma obra de ficção, mas essas coisas acontecem na verdade, né? Eu acho que se a gente puxar pela memória, quantas vezes a gente não estava, às vezes, no supermercado, viu uma cena ouvir um pedaço de uma conversa, aquilo nos toca e nos transforma de alguma forma, né? É, Eu quer dizer, eu falei assim só de exemplos menos significativos, mas né, a gente vai se transformando sempre. sem Lau- dúvida. Laurinha, mais um super prazer de fazer mais um cafezinho contigo. Viemos na próxima semana com algo mais leve. Alguma consideração final? Não. Não, querida, muito É obrigada isso por aí. todos que nos acompanharam. É, Com certeza a gente vai sempre escolhendo algo que é para contribuir, né? Para a gente trocar essas reflexões juntas aí. E só agradecer, assim, né, por esse projeto, por essa oportunidade e a todos que vêm nos acompanhando. Um grande beijo. é. Eu também quero agradecer a Adriana, queridíssima, a Simone, a Roseli, todo mundo que participou. A gente quer desejar um ótimo final de semana e na semana que vem uma nova análise sem lágrimas, sem tantas lágrimas, né? Porque a reflexão tem isso, né? A É, reflexão, ela precisa ter um troço pegado ali para a gente poder refletir, né? isso mesmo. Senão. Então tá. Gente, bom final de semana para todos, tá? Muita saúde e se mantenham atentos. A gente aprende muito prestando atenção. Grande Verdade. beijo. Beijo, boa noite, bom fim de semana. Até sexta-feira que vem. Até, querida.